Olá, tudo bem? E aí, meus alunos, como vão vocês? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre fisiologia vegetal e nós vamos falar sobre os pigmentos responsáveis pela fotossíntese, né? Nós já falamos algumas coisas aqui e nós vamos dar continuidade, aprofundamento, para que vocês consigam desenvolver esse raciocínio completo, sem aquela questão de decorar. Não, que o raciocínio, que o conhecimento surja pelo entendimento de vocês de todos os processos. Assim, independente de qual for o autor de uma questão, qual for a linha de condução que ele der no raciocínio dele para formular uma questão e formular as respostas, vocês vão ter condições de analisar e concluir sobre a resposta correta, né? Então vamos lá. Obviamente que estamos falando das clorofilas, né? Que são os pigmentos fotorreceptores. O que são fotorreceptores? Que recebem a luz, que absorvem o lúmen, que absorvem o lux, né? Que é a unidade de luminescência ou luminosidade, né? Então, as clorofilas recebem esse lux, absorvem esse lux, né? Tá? Absorver a energia luminosa, então pegam esta energia luminosa, essa luz, e transformam ela em energia química, e aí entramos no processo da fotossíntese, mas o pigmento responsável por receber essa luz, isso é fantástico, né? Vocês já imaginaram? Parem para imaginar um pouquinho. Algo que pega uma luz e a transforma em uma energia luminosa, uma luz, e a transforma em energia química, né? E aí a gente já sabe do poder da energia química dos vegetais, né? Daquela fantástica fábrica de ATPs que são as plantas, os vegetais, certo? Então existem vários tipos de clorofila, A, B, C, D, né? Diferentes tipos de espécies vegetais, diferentes tipos de vegetais, tem diferentes tipos de clorofila, né? Então, as duas principais são as clorofilas chamadas A e B, né? Que nós temos a fórmula aqui no canto superior da tela, né? Então, clorofila A, C55, ou seja, 55 carbonos na sua molécula, 72 hidrogênios, 5 oxigênios, 4 nitrogênios e um átomo de magnésio, né? Tá? E a clorofila B tem também 55 carbonos, 70 hidrogênios, ou seja, 2 hidrogênios a menos, porém vai ter um oxigênio a mais, né? 4 nitrogênios e um magnésio, tá? Pouco difere, então, nessas duas clorofilas, como a gente pode perceber aqui, tem pouca diferença entre elas, né? Basicamente, 2 hidrogênios e um oxigênio, né? Demais, elas são iguais. E as outras clorofilas também vão um pouco diferenciar. E o que mais chama a atenção de vocês aí? Que, novamente, uma clorofila é formada pelo quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Os mesmos elementos da glicose. Uau! Tem alguma correlação aí? Tem sim, né? E no caso aqui nós temos mais um elemento que é o nitrogênio, então que é o chamado Chon, que a gente já viu aqui, que são os 4 elementos essenciais principais de formação da matéria orgânica, tanto vegetal quanto animal, né? Que constitui toda a célula, membranas, paredes, organelas, né? Então, esses 4 elementos são fundamentais e não falhariam na clorofila. Então, pouco difere entre si, com pequenas variações na quantidade de hidrogênio e oxigênio, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Então, além das clorofilas, a gente sabe que existem outros pigmentos, né?
tá? Podem atuar de forma coadjuvante no processo da fotossíntese, como os carotenoides e as ficobilinas, né? Então, lembra, tem os carotenoides, xantanoides, né? Então, tem vários outros tipos de pigmentos para outros tipos de reações ou ações ou sínteses, né? Tá? Atuam para captar mais energia de outros comprimentos de onda e depois transferi-la para a clorofila. Então, voltando, nós temos um espectro de luz, né, que vai do violeta até o vermelho, né, que é o espectro visível de luz, que são as cores que a gente vê. A gente não consegue ver, por exemplo, micro-ondas, a gente não consegue ver o ultravioleta, a gente não consegue ver o infravermelho. A olhos nus a gente não consegue, mas a gente consegue ver o preto, o branco, o vermelho, o azul, o verde, que são as cores dentro desse espectro de luz visível, né, que tem comprimento de ondas capazes de serem percebidos pelo olho humano. E cada planta, a gente já viu que trabalha numa melhor taxa de fotossíntese ou fotossintética de acordo com um comprimento de onda. Por quê? Porque vai ter mais pigmentos ou menos pigmentos. Nós estamos falando da clorofila, que é o pigmento verde, que vai trabalhar melhor na faixa de comprimento verde. Então, nós temos aqui, por exemplo, a linha verde, a clorofila B, né? A linha azul, a clorofila A. Então, nós percebemos que o pico fotossintético ou de absorção, né, de reflexão aqui desta clorofila é na faixa do 40 e pouco, 450, vamos dizer assim, né? 430. Já a clorofila B é na faixa do azul, mais ou menos 460, 70, tá? Parece nada, mas é muito significativo isso. E aí aqui elas não absorvem, não absorvem, né? Elas refletem. Então, este é o comprimento de onda. E aí aqui nós temos novamente uma taxa maior de absorção e uma baixa reflexão, né? Então, lembrando que aqui na amarela nós temos o caroteno, né, que é um outro pigmento. Então, vocês veem que o pigmento do caroteno, a partir do 500 e pouco, ele já não absorve mais nada de luz, tá? Então, por isso que a gente vê as diferentes cores nestes diferentes comprimentos de ondas que formam o espectro, né, de luz visível ao olho humano nu, tá? Ok? Então, os carotenos, então, eles atuam para a captação da luz, né? Eles são fotossensores e depois eles servem isso para a fotossíntese, né? Ou para a clorofila para fazer a fotossíntese. Então, a clorofila e demais pigmentos estão dispostos nos tilacoides. Então, o que eram os tilacoides? Eram aqueles pequenos discos que formavam um grano dentro do cloroplasto. Então, a clorofila, o pigmento clorofila, está dentro do cloroplasto, está dentro da tilacoide, né? Compondo os chamados fotossistemas, né? Existem dois tipos de fotossistema, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. O fotossistema 1 possui tipo de clorofila denominada P700, pigmento com pico de absorção de luz em 700 nanômetros. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Então, o pico de absorção, né, da clorofila, tipo 1, é em 700, é que é onde ela mais absorve luz e menos reflete, né? Tá? E temos também o fotossistema 2, que é a clorofila denominada P680, pico de absorção 680 nanômetros. Ou seja, é muito pequena a diferença, mas é significativa e a gente pode perceber aqui, né, tá? Que ela é significativa essa diferença, tá bom?
De modo geral, os dois fotossistemas atuam de forma simultânea e complementar. Ou seja, pegam 6 moléculas de gás carbônico, dióxido de carbono, mais 12 moléculas de água, mais a incidência de luz, transformam em glicose, mais água, mais oxigênio, né? Então, esse é nosso processo de fotossíntese. Esse é o nosso processo de produção de energia e de glicose, tá? Então, nós vamos ver aqui que vem a energia luminosa, desculpa pessoal, caiu a minha caneta, tá? Vem a energia luminosa, né? Absorve o CO2 mais a água, vai transformar em glicose lá na célula vegetal, por isso ela é chamada de autótrofa, produz seu próprio alimento, né? E aí depois vai para a cadeia, né? No consumo aqui animal, por exemplo, vai ser absorvido, vai respirar oxigênio, né? Como resíduos ou como resultados da fotossíntese vai gerar glicose e oxigênio e água também, né? Tá? Então vai ser absorvida pela mitocôndria, que vai gerar ATP, né? Que a gente já sabe lá nas fases da ATP, certo? Quais são as fases da respiração e da célula animal dentro da mitocôndria ou fora da mitocôndria, né? Certo? E então esse é um processo de transformação e transmissão de energia. Então pega energia luminosa, transforma em energia química, que vai gerar calor e vai gerar glicose ou reserva nutricional, alimento para as células animais, tá? Então, a reação química da fotossíntese, qual é a reação química? Aquela que transforma a energia luminosa em energia química. Então, a reação do processo fotossintético pode ser representado pela equação anterior, que é a nossa equação que a gente já conhece. 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 6 moléculas de água, mais energia, vai gerar glicose, mais água, mais oxigênio, certo? Tá? Observar que, então, nesta fotossíntese, os vegetais utilizam o gás carbônico, a água e a energia luminosa. Perfeito? Acabei de falar para vocês, tá? Compostos orgânicos, gerando assim os compostos orgânicos, glicose e liberando oxigênio. Então a fotossíntese, lembrar, fotossíntese libera oxigênio, tá? Libera, graças à fotossíntese nós conseguimos respirar e manter nossa vida. Já a respiração libera CO2, né? Tá? Isso normalmente acontece à noite. Para ocorrer os processos químicos complexos da fotossíntese, é necessária a catalisação por enzimas. Então, para que isto aconteça, nós precisamos ter a participação de enzimas, né? Que entram, fazem, auxiliam o processo de síntese, o processo metabólico e depois saem do sistema, tá? Ok? Então, é possível dividir a fotossíntese em 2 etapas. Etapa fotoquímica, clara ou luminosa, e etapa química, que é a etapa escura. Então, a fotossíntese pode ser uma fase chamada clara e uma fase chamada escura. Na fase clara, tem que ter a participação da luz. Como tem a participação da luz, é obrigatório, por isso é chamado de fotoquímica, porque precisa da luz para fazer as reações químicas. Na fase escura, não precisa da luz, e então, portanto, é chamada de fase ou etapa química, né? Então, aqui novamente, nós temos a luz, nós temos um cloroplasto com as suas tilacoides, com o seu grano, com os seus grana, né? O seu grana, que é o conjunto de granos, né? Não existe conjunto de granos, conjunto de granum. Então, um granum, 2 grana, 3 grana, vários grana, conjunto de grana.
tá? Etapa fotoquímica faz a fotólise da água, lembra? CO2 mais água, mais energia, então quebra a água para formar, então, a glicose. E aí acontece a fosforilização, né? Que usa o ADP, né? Faz a respiração, libera o O2 e transforma aí em ATP, NADPH2, NADP, e vai então, este conjunto todo vai para a etapa química, que é a segunda etapa, né? Que vai absorver CO2, né? Então aqui nós tivemos a quebra da água, agora nós temos na segunda etapa a quebra do CO2 para a transformação em água e glicose, tá? Então nós temos aqui a primeira etapa chamada fotoquímica ou fotólise da água, né? E a segunda etapa, que é a química, que acontece quando esta no claro, na presença de luz, esta no escuro, na ausência de luz, tá? Então, etapa fotoquímica ou clara, novamente. Então, vamos lá. O grão, né? Tá em inglês, mas não se preocupe. Light significa luz, light reaction é as reações fotoquímicas, tá? Então nós temos o estroma, que é o líquido, né, que envolve as tilacoides e os granas. Nós temos a membrana interna, a membrana externa, nós temos os tilacoides, nós temos o grânum, que forma um tilacoide, e nós temos aqui um grana, que é formada por 4 grânulos, né? Tá? Então, absorve CO2, que em reação no ciclo de Calvin, né, vai gerar a glicose, vai gerar também ATP, NADPH, NADP+, né? E vai gerar água e mais O2, tá certo? Então, esta é a reação olhada de uma outra perspectiva, tá? Então, estas reações a gente vai ver em aulas posteriores, né? Aulas aí para frente, como é que elas acontecem especificamente, tá bom? Então, etapa fotoquímica ou etapa clara. Então, como que acontece a etapa fotoquímica ou clara? Conhecida também como fotodependente, né? Depende da luz, reação de Rio ou fotólise de água. Por que fotólise de água? Porque a luz faz a quebra das pontes de hidrogênio que unem os dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio que compõe a água, tá? Então, a luz é fundamental, é necessária, não tem como ser diferente, tá? A produção de ATP, então pega o ADP mais fósforo e vai formar o ATP, adenosina trifosfato, né, mais o NADH, né, juntamente com a liberação de oxigênio, que é isto que eu falei para vocês aqui, ou que está representado aqui, né? Tá certo? Então esta é uma reação química que vocês precisam memorizar, certo? Ocorre nos granas, ou seja, no conjunto de grânum, dos cloroplastos e se efetua com a participação direta de energia luminosa, englobando dois processos, a fosforilização, fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Cíclica porque é cíclica e acíclica porque não é um círculo, né? Não é um ciclo, né? Tá? Então nós temos a fase cíclica e nós temos a fase que não é cíclica, tá? Ok? Fotofosforilação cíclica envolve apenas o fotossistema 1, né? Então a energia luminosa é absorvida pela molécula de clorofila que passa a emitir elétrons. Os elétrons passam por diversos aceptores, o citocromo, lembra o citocromo
que vai receber os átomos, os íons de hidrogênio, e para evitar que esses íons de hidrogênio acidifiquem o meio, eles se unem ao NADP, e aí formam o NADPH+, né? Então, para evitar essa acidez do meio e causar a intoxicação e a morte da célula, né? Então, esses citocromos são aceptores desses elétrons, desses prótons, desses átomos, dos hidrogênios, né? Tá? E durante este processo liberam energia e retornam à molécula de clorofila, né? A energia liberada é empregada na produção de moléculas de ATP. Então, a energia liberada desse processo de captação do íon de hidrogênio, união do íon de hidrogênio ao NADP, né? Isto vai gerar energia, vai ficar essa energia armazenada, que depois vai ser empregada, então, na produção de moléculas de ADP. Então, essa energia é necessária para pegar o fósforo e se unir ao ADP, adenosina difosfato, para formar o adenosina trifosfato. Para fazer esta união, nós precisamos de energia. Lembra, normalmente quando há quebra, nós liberamos energia, né? Então, isso acontece na água, com a fotólise da água, lá no processo de fotossíntese. Então, a quebra da ponte de energia, de ponte de hidrogênio, e aí gera-se energia. Neste caso, consome-se essa energia para fazer o ATP, para gerar o ATP a partir de uma molécula de ADP, e uma molécula de P-fósforo. Por isso, fotofosforilação, né? É uma fosforilação que acontece na dependência da presença de luz, né? Então, fotofosforilação cíclica, né? A luz chega lá nos granas, nas tilacoides, nos pigmentos clorofila, né? Absorve a luz, faz a quebra das pontes de hidrogênio da água, mais o CO2, e vão formar glicose, mais oxigênio, mais água, né? Então, vão liberar elétrons, certo? E esses elétrons vão se unir ao NADP e vão formar o NADP+, ou NADPH+, gerando, então, N átomos de fósforo mais ADP. Então, vai os fósforos mais o ADP com a energia vão formar o ATP, tá? Então, fosforilação acíclica. Então, cíclica, porque isso acontecia continuamente enquanto tiver luz. A partir do momento que não tiver mais luz, isso aqui não vai mais acontecer. Aí nós vamos passar para outra fase. Fase fotofosforilação acíclica, não é cíclica, envolve a participação dos dois fotossistemas. Tá? Ao receber a energia luminosa, a clorofila do fotossistema 2, né, emitem elétrons, que, ao passarem por uma espécie de aceptores, que são os citocromos, cadeia transportadora, liberam energia que será empregada na produção do ATP. Então, essa energia vai ser utilizada para unir a molécula de ADP com o átomo ou íon de fósforo, né? Após liberarem a energia, os elétrons não retornam à clorofila. Então, antes, aqui os elétrons, depois de fazer esta parte, através também da ação da enzima, né? Aqui eles voltam na cíclica. Na acíclica, eles não voltam, eles são perdidos aí pro espaço, tá?
ok? Ao mesmo tempo, a energia luminosa incide sobre a clorofila do fotossistema 1. Então, nós tínhamos o fotossistema 2 e nós temos agora falando do fotossistema 1 que acontece paralelamente, tá? Ao mesmo tempo, simultaneamente, fazendo-a perder elétrons. Então, lá na fotossíntese, a perda de elétrons que vai ser depois utilizada na fotossíntese 2. Então, no fotossistema 2. Estes elétrons são captados, então, né, por um composto denominado NADP que se torna reduzido. Né? Então, ele vai receber um átomo de fósforo e ele vai se reduzir. Ao perder seus elétrons, a clorofila do fotossistema 1 recebe os elétrons do fotossistema 2. Né? Então, durante a fosforilação, ocorre a liberação de oxigênio, prótons de hidrogênio, mais elétrons. O oxigênio é liberado para a atmosfera, a respiração, né, fotossíntese. Os prótons H+, são captados pelo NADPH, né, NADP, gerando NADP+, né? E os elétrons são transferidos para a clorofila do fotossistema 2. Então, na etapa fotoquímica, ocorre decomposição da molécula de água, que é a fotólise da água, né? Pela ação da luz, com liberação de oxigênio, formação da molécula NADPH ou H, que vai fazer o que? Vai receptar os hidrogênios para impedir que o meio se torne ácido e cause a morte da própria célula. Tá? E formação de ATP. Então, lembrar que a fotoquímica, a etapa fotoquímica vai sempre estar na dependência da fotólise da água, que é para quebra das pontes de hidrogênio, liberação de hidrogênio, que vai se unir ao CO2, né, ao dióxido de carbono e gerando glicose. E vai liberar também energia e oxigênio. O oxigênio é liberado para a atmosfera. Em seguida, os átomos de hidrogênio vão ser aceptados pelo NADP e vão formar NADP+, né, H+, né? E também o ADP vai usar essa energia que foi liberada na quebra de ponte de hidrogênio da água e vai se unir ou promover a união de um íon de fósforo com a molécula de ADP para formar o ATP, tá? E a etapa química escura. O que acontece na etapa química ou escura? É fotoindependente, ou seja, não depende de luz. É escura, gente. Escuro. Opa, fecha os olhos e pensa, não está chegando luz aqui. Então, fotoquímica escura. Primeira etapa, fotoquímica, né? Etapa fotoquímica clara, que tem a presença obrigatória de luz. Então, nesta é fotoindependente. Aí acontece o ciclo de Calvin, ciclo das pentoses ou reação de Blackman. Tá? Ocorre no estroma do cloroplasto, que é aquele líquido onde estão as tilacoides, os grânulos e o grana, né? E é uma fase puramente enzimática, na qual são empregados o ATP, o NADP, produzidos na etapa fotoquímica. Então, é enzimática. Então, vou até voltar aqui para vocês, para chamar a atenção de vocês aqui no ciclo de Calvin, que eu estou falando para vocês que é na fase escura, tá? Existe a participação de uma enzima aqui, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Então, precisa da participação da enzima, tá? Ao receber a energia luminosa, então a clorofila do fotossistema 2 emite elétrons que, ao passarem por uma série de receptores, né, vão ser liberados e vão produzir ATPs. Após liberar a energia, os elétrons não retornam à clorofila. Ao mesmo tempo, a energia luminosa incide sobre a clorofila no fotossistema 1, fazendo-a perder elétrons. Estes elétrons são captados, então, por um composto denominado NADP e se torna reduzido. Isso a gente já viu, né? Então, vamos lá. Isto está agora, nós estamos falando, aquilo era na etapa
fotoquímica dependente, né? Ou fase clara, etapa clara. Agora nós estamos na etapa escura, fotoquímica independente, ou seja, não depende de luz, tá? Que ocorre no estroma do cloroplasto, a fotoquímica 1, né? A etapa fotoquímica acontecia onde? Nas tilacoides, nas clorofilas, nos pigmentos de fotossíntese dentro das tilacoides. Aqui ocorre aonde? No estroma, que é aquele líquido que está dentro do cloroplasto, né? E é uma fase puramente enzimática na qual são empregados o ATP e NADPH, produzidos na etapa fotoquímica. Não há dependência direta com a energia luminosa, a gente já falou isso, tá? Nesta etapa, a assimilação de carbono entra na forma de CO2 em um conjunto de reações denominado ciclo de Calvin, que eu mostrei para vocês nos slides anteriores e que nós vamos ver mais para frente, tá? O ATP fornece energia para o processo e o NADP atua como redutor. Então, o ATP, para que ele está ali? Para gerar energia, para manter as reações, para manter as ligações. E o NADPH está ali como redutor. Para o quê? Para captar os hidrogênios, né? Tá? Há a formação de açúcar simples nessa etapa, que é a glicose, certo? O ciclo de Calvin não gera glicose, então o ciclo de Calvin não produz glicose, mas um composto de 3 átomos de carbono, que é o pigal, né? O gliceraldeído fosfato. Então, no ciclo de Calvin não se gera glicose, sim o pical, que é um composto de 3 átomos de carbono chamado gliceraldeído fosfato. Pical é uma molécula precursora na formação de diversas moléculas orgânicas, entre elas a glicose. Este ciclo tem início com uma molécula de CO2 que reage com um açúcar de 5 carbonos, o RUDP, né, que é um ribolose de fosfato, que é uma enzima, a ribolose de fosfato, tá? Então, isto está acontecendo, isso é chamado ciclo de Krebs, que está acontecendo no estroma do cloroplasto, tá? Certo? Surgiu da onde? Do CO2, que vai se quebrar e vai se unir com os hidrogênios que vieram da água, tá? RUDP a reação é catalisada pela enzima chamada ribulose difosfato ou bifosfato carboxilase oxigenase. Então, em vez de ser NADP, agora nós temos um outro receptor, aceptor de hidrogênio, que é o RUDP. E é feito isso pela enzima chamada rubisco, tá? Na formação de um composto de 6 carbonos, que na sequência se fragmenta em 2 moléculas de ácido fosfoglicérico, o PGA, tá? Não é o PGAL, é o PGA, tá? Ácido fosfoglicérico. Cada molécula do PGA recebe um fósforo, um P, né, do ATP e converte-se em ácido difosforoglicérico, tá? O ácido difosforoglicérico recebe hidrogênios do NADPH, reduzindo-se até a formação do PGAL, né? A partir daí, a glicose é sintetizada. Então, nós estamos falando aqui de um outro processo, que é o processo químico. Então, envolve aí uma série de reações químicas subsequentes, né? Contínuas, tá? E isso determina, então, as etapas fotoquímica e química, né? Então, mais uma vez, o ciclo de Krebs. Então, aqui a gente vai ver a ribulosa, 1,5-bifosfato, né, que vai receber a ação do carbono ou do ácido dicarbônico, ou dióxido carbônico. Vai formar uma molécula chamada de ácido 3-fosfoglicéricos, né, com 3 carbonos cada. Então, ela pegou a glicose e quebrou em 2
em duas moléculas de ácido com 3 carbonos cada, vai pegar o ATP, vai quebrar, vai liberar fósforo, vai gerar ADP. Esse fósforo vai se unir ao ácido fosfoglicérico e vai ser então bifosfoglicérico, né? Mas porém com 3 carbonos ainda, né? Sofre mais uma reação e aí vai formar o glicealdeído 3-fosfato, o PEGAL, né? Que forma a glucosa, né? Também aqui tem 3 átomos de carbono, mas a glucosa tem 6. Então esse PIGAL, né? Transportado pelo cloroplasto do citosol, vai gerar uma nova molécula chamada ribolasa 5-fosfato, que vai liberar vai transformar ATP em ADP. Então esse é o ciclo de Calvin. Percebam que ele não gera, então, né, vamos lá, não gera glicose, tá? Nós não vemos glicose em nenhum lugar, mas gera sim outros elementos fundamentais para a fotossíntese vegetal. Tá ok, pessoal? Então, rever esse conteúdo, refixar, a única forma é isso, é de vocês entenderem, lendo, relendo e fazendo exercícios. Ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e fiquem bem. Tchau, tchau.